Olá, hoje é 1º de 2 de 2015. Vou começar mais um vídeo de estudo de eletrônica, o meu estudo de eletrônica, que é baseado na prática, né? Desta vez eu vou falar sobre a segunda lei de Ohm. Esse vídeo deve ficar grande porque tem uma parte introdutória, que é essa, uma parte teórica, uma parte prática e por fim um desfecho. Por isso talvez eu o divida. De qualquer forma, ele será fatiado, mesmo que seja feito em uma só tomada, ele será apresentado em partes, em flashes, ok? Então vamos lá. Então hoje, 1º de fevereiro de 2015, vamos lá falar sobre a segunda lei de Ohm. A segunda lei, ela trata da resistência elétrica baseada no material do condutor, no nosso caso o fio, no comprimento e também na seção transversal desse fio. A seção transversal e o comprimento, na verdade, formam a área total do condutor. Não vem bem ao caso aqui agora. Seção reta é a face do fio, né? Vou fazer um desenho aqui para deixar claro. Vamos imaginar que aqui seria o fio e aqui a ponta. Essa área aqui é a seção reta do fio. Essa área era calculada por essa fórmula aqui. A área é igual π vezes r ao quadrado, raio. Para quem esqueceu, o raio é igual a metade do diâmetro. Essa é a seção reta. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja um fio. Essa parte aqui de cima é a seção reta. Okay? Vou medir aqui para ver. Essa medida aqui está dando aproximadamente, vou botar aqui facilitar, 58 milímetros. Então, o diâmetro é igual a 58 milímetros. Isso dividido por 2 vai dar o raio. Então o raio é igual a 29, não é isso? 29 milímetros. Usando essa fórmula, a área é igual a 3,14, valor aproximado de π, vezes 29 ao quadrado. Isso aqui vai ser 3,14 vezes 29 vezes 29, 841. 841 vezes 3,14 vai dar, a área é igual a 2.640,74 milímetros quadrados. Ok? Então vamos à fórmula, que é a alma da segunda lei de Ohm. Ela diz que a resistência é igual à resistividade do material vezes o seu comprimento dividido pela área. Não a área total do condutor, mas a área da seção reta, aquela que nós vimos há pouco. Essa é a fórmula da segunda lei de Ohm. Ou assim, mas dá no mesmo. A resistividade, que é representada pela letra grega Rho, se pronuncia assim mesmo, Rho, a resistividade é específica de cada material. Cada material tem a sua resistividade. Então, a resistência vai ser a multiplicação da resistividade do material vezes o comprimento dividido pela área. Okay? Lembrar que a resistividade ele é calculado em um ambiente controlado a 20 graus. Portanto, a experiência que eu fizer aqui na minha cidade, Feira de Santana, 20 graus é uma temperatura difícil.
não vai ser em 20 graus, vai dar uma diferença. Talvez eu tente aí na geladeira alguma coisa e conseguir essa temperatura. Analisando a fórmula aqui rapidamente, dá para observar que o comprimento do condutor era diretamente proporcional à resistência, ou seja, cada vez maior o comprimento do condutor do fio, maior a resistência. Já a área, ela é inversamente proporcional à resistência. Cada vez maior o diâmetro, menor a resistência. Isso faz sentido, porque se você for observar e comparar dois fios, esse e esse, vou medir aqui para ver, com o paquímetro, esse está dando 1 milímetro e esse está dando 0,2 de milímetro. Dá para observar, lógico, que os elétrons vão ter maior dificuldade para trafegar, para passar através desse fio, que ele é menor. 1 milímetro, 0,2, diferença de 5 vezes. Quer dizer, aqui os elétrons vão ter uma dificuldade 5 vezes maior de passar do que por esse fio. Então vamos aplicar a fórmula aqui. Como normalmente nossos fios são de cobre, vou usar esse material. Então, resistência é igual a ρ vezes L dividido por A. Vou usar primeiro esse fio aqui. Eu estou medindo aqui o paquímetro, ele está dando 1 milímetro. 1 milímetro aproximadamente. Vamos lá. O diâmetro é igual a 1 milímetro. Eu dividindo isso aqui por 2, eu vou achar o raio. O raio é igual a 0,5 milímetro. Vamos primeiro calcular a área. A área é igual a π vezes r ao quadrado. A área é igual a 3,14 vezes 0,5 ao quadrado. 3,14 vezes 0,25. A área é igual a 3,14 vezes 0,25. 0,785 milímetros quadrados. Vamos à fórmula. Vamos botar um valor aqui de 100 metros desse fio. Saber qual a resistência de 100 metros desse fio. Resistência é igual a 0,0173, que é a resistividade do cobre. Eu achei alguns valores na internet, valores aproximados, mas esse aqui me parece que é o mais aceito. Lembrando que esse valor é calculado em um ambiente a 20 graus. Então, 0,0173 vezes o comprimento, que eu quero 100 metros, dividido pela área, 0,785. Essa resistência vai dar 0,0173 vezes 100 dividido por 0,785. Vai dar 2,2 ohms. Isso quer dizer que se eu tiver 100 metros desse fio de cobre com esse diâmetro a 20 graus, eu medindo, eu vou achar uma resistência de 2,2 ohms. Agora vamos calcular a resistência de 100 metros desse fio aqui. Esse fio de 1 milímetro, 100 metros, ficou uma resistência aproximada de 2,2 ohms. Vamos ver esse aqui de 0,2. Eu medi antes aqui, ele está dando isso, 0,2 de milímetro. Então vamos lá. Vamos calcular a área. A área igual a π vezes r ao quadrado. A área igual a 3 vezes
3,14 vezes 2 décimos, 0,2, então 0,1 ao quadrado. A área 3,14 vezes 0,01. A área é igual 3,14 vezes 0,01, 0,03 milímetros quadrados. Vamos à fórmula. Resistência é igual a ρ vezes L dividido pela área. Resistência é igual a 0,0173 vezes 100 dividido pela área, que é 0,0314. Resistência é igual a 0,0173 vezes 100 dividido por 0,314, 55,09 ohm. Para ser mais preciso, 55,095541 ohm. Por que eu coloquei essa precisão aqui? Pelo seguinte, eu disse que esse fio tem 1 milímetro e esse tem 2 décimos. É uma diferença de 5 vezes. Portanto, a resistência em 100 metros também deve manter a mesma proporção. O que foi que eu fiz aqui? Aqui não deu exatamente 2,2. Deu 2,2038216 e esse 55,095541. Se eu dividir 55,095541 por 2,2038216 vai dar 25. Raiz quadrada de 25, 5. A relação foi satisfeita. O fio diminuiu o diâmetro em 5 vezes, a resistência aumentou em 5 vezes. Eu vou falar agora sobre as medições que eu fiz do diâmetro dos fios. Essas medições não foram adequadas por 2 motivos, na verdade 3. Um motivo é a temperatura, questão de dilatação térmica, mas muito pequeno aqui, eu considero que é desprezível. As dois pontos importantes, me parece, é o seguinte. Primeiro, eu estou trabalhando com um fio esmaltado. O que é isso? Como o próprio nome sugere, tem um esmalte recobrindo o fio. Ele é um isolante. Ao invés de ter um material plástico para isolar o fio, ele tem um esmalte, é uma tinta, né? Talvez não dê para ver direito pelo vídeo, mas eu vou tirar uma foto e vou colocar na edição do vídeo para ver se aparece melhor. Para mim tá bem nítido. Eu raspei o esmalte aqui, dá para ver a diferença. Aqui eu não acredito que dê para ver. De qualquer forma, com a foto fica melhor. Quando eu medi por cima do esmalte. Então tem o esmalte dos dois lados do fio, desse lado e desse lado. E isso vai aumentar o diâmetro. Deu 1 milímetro, mas eu sei que tem menos de 1 milímetro, que é o diâmetro do fio mais o esmalte. Deu 1 milímetro, mas tem menos de 1 milímetro. O outro detalhe é o instrumento de medição que eu usei. Eu usei um paquímetro. E se tratando de medidas de precisão, como é esse caso aqui, eu deveria usar um micrômetro, que é esse instrumento. Ele é mais preciso. O paquímetro, ele tem uma precisão de 5 centésimos e o micrômetro de 1 centésimo. Portanto, o
micrômetro é 5 vezes mais preciso que o paquímetro. Eu vou fazer essa medição aqui. Eu vou usar aqui essa terceira mão para medir. Eu já prendi aqui esse fio aqui de 2 décimos para fazer a medição. Outra coisa, eu tirei o esmalte desse fio raspando com o estilete, passando a lixa. Só que isso tira material também. Nesse aqui de 2 décimos eu não raspei, eu usei um solvente para derreter o esmalte, para não tirar material e não comprometer a medida. Então eu prendi o fio de 2 décimos, um pedaço de cada lado. Nesse lado aqui está o fio ainda com esmalte, e desse lado o fio sem esmalte que eu tirei com solvente. Eu vou deixar uma página em branco aqui para a gente anotar as medições. Lembrando que a medida com paquímetro deu 0,2 décimos de milímetro. Vou fazer as duas medições agora com o micrômetro. Primeiro, o fio ainda com esmalte. É difícil de ver, vocês não vão conseguir ver, mas confiem em mim. Aqui tá dando 22. Com o paquímetro deu 0,2, aqui 0,22 milímetros. Isso com o esmalte. Vamos medir agora o pedaço sem o esmalte para ver a diferença. Zero 0,17 milímetros. Olha a diferença. Caiu de 0,2 para 0,17. Então o cálculo que eu fizer de agora em diante vai ser com essa medida que foi feito com o micrômetro. Só mais uma coisa. Algumas pessoas questionam porque em alguns vídeos o valor de Rho aparece como 0,0173 e em outros vídeos, em alguns sites, aparece como 1,73 vezes 10 a menos 8. O porquê? Eu fiz uma explicação aqui, mas ficou longa, chata. Eu vou resumir o seguinte: se você estiver trabalhando com a área da seção transversal em milímetro quadrado, você usa Rho como 0,0173. Se a área da seção transversal for em metro quadrado, você usa 1,73 vezes 10 a menos 8. Basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso explicar. Coloca aí, faz a pergunta aí nos comentários. Agora falta pouco para pôr à prova essa parte teórica. Para isso eu vou fazer 2 testes, 2 experiências. Eu vou partir de 100 metros de fio, ou seja, eu vou cortar 100 metros de fio e medir a resistência para ver se dá 76,25. Eu já calculei a área aqui, baseado no diâmetro e 17 centésimos de milímetro, que foi o que a gente conseguiu com o micrômetro, uma medida mais precisa. Ele me disse que para cada 100 metros de fio, esse fio aqui, fio fino, eu tenho aqui uma boa quantidade, eu vou obter 76,25. Isso que eu vou fazer. E aqui vai ser o sentido inverso. Eu determinei que eu quero 100 ohms de resistência. Eu quero saber qual o comprimento do fio. Ele está me dizendo que eu preciso de 131,13 metros. Eu vou fazer essa experiência e ver se realmente bate, se fica próximo.